Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. Você já deve me conhecer, mas eu me chamo Alexandre Barbosa e faço parte da equipe da Live em Casa, uma empresa do Grupo SR. E aproveitando, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu tenho uma surpresa para você. A gente aqui do Vértice Cash liberou um cupom super especial de 5% de desconto em toda a compra. Basta acrescentar esse cupom lá no final da compra, no seu carrinho, o cupom chamado Vértice Cash no site liveemcasa.com. Então aproveite esse benefício para você que assiste e acompanha a gente aqui no Vértice Cash. O nosso convidado de hoje é o Fernando Capel. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas eu acredito que sim. E a gente vai falar sobre a Estrutural Esquadria, como tudo começou, vai conhecer um pouquinho da história dele e a gente vai conectar isso muito com gestão, com processo, com negócio, e eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bacana, então fique com a gente até o final. Fernando, muito prazer em receber você aqui no Vértice Cast. Seja bem-vindo. Obrigado por estar me recebendo aí. Espero que possa contribuir com algumas informações aí para o pessoal da área da construção, arquitetura. Uma área que você está presente bem forte aqui em Brasília, né? E tem crescido cada vez mais. A gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso, vai conectar várias coisas. A gente tem uma coisa em comum, que você é apaixonado por música e gosta de música. Então, a gente vai falar também, eu quero trazer isso aí no meio, porque eu acredito muito que quem é apaixonado por música, toca algum instrumento, tem um certo nível de criatividade mais aflorado, né? Sim. E eu acho que isso ajuda muito nos negócios. Muito. Psicologicamente, até falando alguma questão neuroquímica que não tem nada a ver aqui, mas falando sobre música, se fizeram ensaios de tomografia e com pessoas tocando e cantando, é impressionante. O cérebro inteiro brilha. Ou seja, quando tu está expressando a tua criatividade, tu está exercitando todas as áreas do teu cérebro. E criatividade é fundamental, seja num trabalho artístico, seja desenhando um projeto, Sim. seja gerindo uma empresa, né? Então, criatividade para mim é achar soluções aos problemas e às demandas que a gente passa no dia a dia, né? E a gente tem muito, né? Tem muita oportunidade, muitos desafios para quem empreende no dia a dia de operação. Mas esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de empreender, né? Legal. Fernando, mas antes da gente entrar no papo gestão, conta um pouquinho da tua história até você chegar na Estrutural, até você abrir Estrutural. Vamos lá, eu sou gaúcho, de Porto Alegre. Tu é gaúcho, mas tu também não gosta de chimarrão? A gente tem um convidado aqui que é gaúcho e ele falou, cara, eu não gosto de chimarrão, eu detesto chimarrão. Eu falei, pô, que gaúcho falso é esse? Gaúcho de apartamento. Lá no sul a gente fala que é gaúcho de apartamento. Eu gosto de chimarrão, em casa eu tomo bastante. Quando eu vim para cá eu tomava mais, né? Mas a correria do dia a dia não me permite mais ficar sentado na cadeira tomando chimarrão, né? Esse é o mundo moderno, tá vendo? Você já caiu aí na... Mas quando eu tô em casa, quando eu tô tocando, cara, eu vou pro estúdio, preparo o chimarrão e direto. Que legal, né? que legal. Então, sou gaúcho de Porto Alegre, 52 anos. Eu sou químico de formação, né? Muita gente estranha eu, como químico, ser dono de uma indústria de esquadrias. Eu me formei pela Federal do Rio Grande do Sul em 95. Então, eu literalmente me formei no milênio passado, sou velho. Pô, eu tava com 10 anos quando você estava formando. Eu tenho um mestrado em gestão de processos, que daí se aproxima mais ao que eu vivo hoje, né? Sim. Mas foi algo que aconteceu na minha vida profissional. E quantos anos de vida profissional? Mais de 30 anos de vida profissional. Que legal. Você desde cedo empreende? Como é que foi essa virada para abrir empresa? Como é que foi? Primeiro é curioso, um químico, né? Conta um pouco da trajetória profissional e de negócios seu. Vamos lá, eu químico, formado em 95, trabalhei como químico há alguns anos, mas o meu sonho sempre foi ter a minha empresa.
E eu sempre fui ligado em tecnologia. Meu primeiro computador foi em 82. Caramba. Eu tive meu primeiro computador. Nem existia PC ainda. Era do tamanho de um quarto? Não, era pequenininho, cara. Era um TK-85. Imagina um teclado que a rotina, não existia nem HD. A rotina a gente botava naquelas fitas cassetes. Né? Caracas, então, esse eu não peguei, não. Sim, pois é. A gente tem uma certa diferença de idade, né? Então, o sonho era abrir a empresa. E o sonho de abrir a empresa, com o conhecimento de tecnologia que eu sempre tive, eu abri uma empresa de tecnologia, de solução em tecnologia, tá? Eu me formei na URGS, né? Conheci uma arquiteta lá, a gente casou e foi morar na cidade natal dela, em Bento Gonçalves. Sim. Que é, para quem é do ramo da construção, né? As grandes fábricas, Todeschini, Carraro, Delano, sem querer fazer merchan, né? Mas as empresas de referência no país estão lá e lá é um polo moveleiro muito grande. Então, eu comecei a vendendo soluções de tecnologia para as empresas desse polo moveleiro. Não soluções que você desenvolvia, software... Não. Eu tipo licenciado, né? Eu representava uma empresa, mas eu vendia a solução. Então, eu chegava na empresa, analisava o que o cliente precisava. Então, eu entrava com o software, com os módulos do software, entrava com hardware, com tudo. Sim. Né? E também dando treinamento para que e daí depois a empresa foi crescendo com a equipe, dando treinamento para o pessoal operacionalizar o software. Sim. Né? Então, isso foi em 97 e as coisas foram acontecendo. Eu tenho um grande problema, eu trabalho demais, mas hoje nem tanto. Naquela época eu trabalhava muito mais, eu não trabalhava menos que 12 horas por dia. Né? Não tenho filhos, então isso facilita, né? Poder trabalhar bem, que hoje eu já não tenho mais essa mesma energia que eu tinha naquela época. Né? E implementando o software, eu via que muitas vezes as coisas não rodavam, não porque o software não era bom, e sim porque a empresa não estava estruturada. Daí eu comecei a prestar consultoria sem querer prestar consultoria. Chegou um momento que eu comecei a ver que eu estava mais trabalhando, estruturando as empresas dos meus clientes do que verdadeiramente dando treinamento no meu software. E chegou um momento, em 2003, que eu vi que isso era um filão de mercado, né? Tanto que SAP, empresas de grande porte, eles não vendem só software, eles vendem software com consultoria. Chegou um momento que eu comecei a vender consultoria. Então, lá no Sul tem empresas enormes e empresas menores, né? Então, eu comecei a trabalhar com essas empresas prestando consultoria para empresas de imóveis. Então, basicamente de gestão e organizar processos. Mapeamento de processos, fazer encadeamento de todos os processos, né? Para que a empresa ficasse estruturada para se tornar mais competitiva. Tá? Que Sim. Hoje, tu não souber como a tua estrutura está montada, tu pode ter gargalos e muitas vezes tu acaba atrasando entregas, tu acaba não tendo a qualidade que é necessária por não saber como o processo tem que ser estruturado. É engraçado quando você comentando sobre a questão de estrutura, de processo, e a gente olha para a realidade hoje. Você nascer sem processo, sem uma estrutura mínima viável, você não escala. E lá atrás, e aí hoje eu acredito muito que seja pelo nível e volume de concorrência, né? Lá atrás era possível, essas empresas que você comentou, tudo são empresas grandes. Era muito plausível você abrir a empresa, não ter estrutura e você crescer muito, né? Hoje é difícil fazer isso. As margens, antigamente, elas eram muito altas, né? Então, tu não tinha concorrência. Então, a margem, ela escondia a tua ineficiência, muitas vezes. E a falta de concorrência, também, tu não sendo tão bom, como não tinha muita concorrência, tu prosperava. Mas, hoje em dia, eu não sei, vou estar chutando, mas aqui em Brasília, de serralheria, devem existir umas 200. Né? De fábricas é bem pouco, é um punhado. Né? Mas o cara que compra comigo, ele também pode comprar com uma serralheria. Claro que
existem diferenças de processo e de qualidade, né, e de prazos, que a gente está muito redondo, né, que essas empresas menores não têm. Mas hoje a concorrência é muito grande. Então, Sim. se tu não for eficiente, não entregar um produto de qualidade, tu não te mantém. Sim, Né? sim. Aí tu identificou essa questão da consultoria, do volume, do tempo que você estava dedicando para dar consultoria para esses clientes. E, opa, tem uma oportunidade aqui. Aí você começou a dar só consultoria e deixou a empresa de software? Ou você conectou as duas ali? Não, daí como é que foi? Em 2008, um amigo meu, que eles têm até hoje uma indústria de beneficiamento de vidro em Porto Alegre. Daí eles me visitando lá, a gente comendo churrasco, né, e conversando sobre o trabalho e tudo, né? E ele me falou assim, cara, tudo que tu tá me falando que tu faz, eu tô precisando na minha fábrica. Tu presta uma consultoria para mim? Eu falei, não, tranquilo. Eu falei, ó, nunca trabalhei com vidro e alumínio, mas processos são processos, né? Sim. Então, isso você já tinha feito mestrado? Não, daí em 2008 eu fiz mestrado. Ah, em 2008. Em 2008 eu fiz mestrado, tá? Então, daí em 2008 eu comecei a prestar consultoria para essa empresa de vidro e alumínio. E deu muito certo. Deu muito certo. A gente expandiu o processo deles, implementamos um vidro, um forno de têmpera. Então, olha, quando eu saí de lá, o faturamento tinha quadruplicado. Que legal. Né? Então, eu entrei lá, eles tinham um problema do tipo, um cliente ia lá fazer um pedido de 10 vidros. Daí na expedição tinha 8, tá, cadê os outros 2? Ninguém sabia. Então, daí eu entrei com um sistema onde a cada etapa do processo eles indicavam, né? Então, digamos, o vidro é cortado, lapidado, furado, temperado, lavado, tá pronto. E eles documentavam isso dentro do sistema, essas etapas? Não, eles não tinham esse tipo de coisa. Então, tinha lá um encarregado da fábrica que o cara ficava doido. Tipo, tá faltando o vidro do fulano. O cara tinha que ficar correndo atrás do vidro dentro de uma fábrica. Mas dentro de uma fábrica, tu tem literalmente milhares de pedaços de vidro. Sim. Então, na medida que tu tem... Isso foi um mapeamento de processo. Então, por exemplo, o cara pediu 10 peças de vidro. Então, 8 estão na expedição. Daí digamos, 2 está apontado que está no corte. Então, ele sabe que o vidro está entre o corte e a lapidação. Então, ele conseguia ir mais direto para ver onde é que estava. Né? Então, isso é meio que uma gestão de local, das etapas ali. Como que... E aí a curiosidade mesmo, porque eu estava conversando... já tem algum tempo com uma pessoa e ela me fez uma pergunta, né, um questionamento. Cara, como é que eu controlo uma coisa que eu tenho uma placa e eu vou cortando essa placa em pedaços e aí eu vendo, sei lá, 40 por 40, eu vendo 40 por 60. Eu falei, velho, eu não faço a mínima ideia como que você vai gerir isso no RP da vida, no CRM da vida, né? Que eu acho que deve ter sido um desafio seu lá nessa venda. Na realidade, as indústrias moveleiras, daí na medida que eu fui crescendo, comecei a trabalhar com empresas maiores, essas empresas já tinham essa tecnologia de mapeamento de processo toda pronta. Então, na consultoria, a gente usa uma expressão que se chama benchmarking. Benchmarking tu pega o que está dando certo num lugar e aplica em outros lugares. Sim. Né? Então, o que eu fiz? Não, se o problema de vocês é esse, vamos pegar o teu software e vamos desenvolver uma ferramenta de mapeamento do teu processo. Tá? Então, por exemplo, tirando a tua curiosidade, imagina que essa mesa aqui seja uma chapa de vidro. Sim. Tá? Previamente, tem uma pessoa que está lá no PCP, que é Programação e Controle de Produção, ela diz como essa mesa vai ser cortada, como essa chapa vai ser cortada. E de lá sai uma lista com várias etiquetinhas com código de barra. Então, quando o pessoal corta esses vidros, eles colam a etiqueta no vidro. Sim. Então, aquela etiqueta diz de quem esse vidro e de quem pertence. Tá? Então, toda vez que tu vai no processo, tu cortou, ele vai lá, lê o código de barra, informa para o sistema que o vidro foi cortado. Daí foi para uma outra parte, o vidro foi lapidado, ele lê lá no código de barra, então o sistema sabe que foi lapidado.
E assim por diante. E aí o sistema identifica que, por exemplo, você tem essa chapa aqui. Você é um cliente, você comprou 40 por 80 dessa chapa. Sobrou todo o resto. O sistema etiqueta a parte que vai ser cortada e que vai ser endereçada a você, e o restante ele etiqueta informando que tem uma placa... Não, é retalho. Etiqueta Aí como retalho. vira retalho. Etiqueta como retalho. Um bom software... Aqui é só matando a minha curiosidade, viu? Um bom software, o cara pode, antes de sair, mandar cortar numa chapa nova, ele pode procurar no banco de retalhos. Tá? Se existe já algum vidro dessa maneira. Então, esse processo do vidro também se aplica do alumínio. Então, o que aconteceu daí? Deu tão certo esse processo para eles que o cara me falou assim, eu tenho um monte de amigo no Brasil que esse problema que eu tenho, os caras têm. Tu encara trabalhar? Eu falei assim, cara, sou divorciado, tinha me divorciado, fiquei 10 anos casado. Sim. Divorciado, sem filhos, vamos trabalhar, né? Daí eu comecei a rodar o país prestando consultoria. Rodar o Brasil. Rodar o país prestando consultoria. Sim. E só que cara, tinha vezes que eu acordava assim, onde é que eu tô? Sabe, de que Caramba! Tu roda tanto assim, né? A gente tá falando de 2009, 10. É, né? daí vai para esse período aí, né? Teve uma vez que eu saí de Salvador, tava 28 graus, e eu cheguei em casa, a sensação era menos 12. Sabe? Então, essa coisa de viajar muito satura. Tanto que até hoje, se eu vou férias, até eu andar de avião de férias eu não gosto. Não gosto, sabe? Eu saturei, né? Daí eu recebi um convite para trabalhar aqui em Brasília também, prestando consultoria. Isso nós estamos falando em 2015. E comecei a trabalhar aqui, comecei a ver o clima daqui, o que lá no sul 6 meses é tempo nublado e chuvoso, aqui é sol. E eu, como sou da geração rock and roll dos anos 80, morar na cidade do Renato Russo, do pessoal da Plebe, do Capital. Sim. Tanto que uma vez eu fiquei um tempo em Goiânia. Pegou a época do aborto elétrico, então, pô. Que era... Cara, eu não... Quer dizer, eu peguei, mas eles não eram conhecidos por aborto elétrico. Não, depois do Legião, ali... a primeira banda que estourou de Brasília foi o Paralamas. Foi o Paralamas. O Legião é meio tardio até na cena do rock Brasil. Tanto que o primeiro disco deles é de 85. Eu sou colecionador de vinil, tá? Então, legal, cara. Então, eu tenho essas... Essas joias raras aí. Tenho muitas joias. E quase toda semana vou em algum sebo. Toda cidade que eu vou, eu compro disco, sabe? Então, eu falei, putz, morar na cidade do pessoal do rock, né? E eu indo nos pubs aqui, escutar Legião Urbana em Brasília, cara, é sensacional, né? Tanto que... Eu não tive a oportunidade de ir em nenhum show, cara. Não teve, cara? Não tive. Foi morando aqui, cara. Foi morando aqui, foda. Não, tu sabe que o meu irmão esteve me visitando esse Compensação, Paralamas, Capital, Zélia Dunk, Cássia Eller, essas galera. Tudo. Bastante. Tudo. Mas para tu ver a paixão assim que quem viveu os anos 80 tem a reverência pelo rock de Brasília, né? O meu irmão esteve me visitando esse ano, né? E eu falei, cara, sei onde é que os caras moram e tudo, né? Daí o meu irmão, não, vamos lá. Vamos onde é que o Renato Russo morava. Daí a gente foi lá no Sudoeste? Não, na 102 ou 103, agora não me lembro. No prédio, até tu chega lá no prédio, tem um totem dizendo que é ali onde é que o Renato morava. Porque ele morou no Sudoeste, Cássia Eller também morou aqui no Sudoeste. Mas tu chega lá, até a irmã dele continua morando lá. Até a gente chegou lá, o porteiro falou assim, pô, a irmã dele acabou de sair. Caramba. Né? Então, eu falei assim, cara, é aqui. Pra quem curte mesmo é bom, né? Pra quem curte, né? Não, sensacional, né? Aí tu veio pra Brasília... Não, vim de Malicuia, né? Aí decidiu ficar mesmo? Ficar, morar. Veio fazer consultoria... E fiquei. Caramba. E fiquei, né? Daí, prestava consultoria pro pessoal da Estrutural Vidros, e eles tinham um galpão que eles faziam bloquetes,
né? E o galpão estava parado lá, né? Daí eu falei, cara, tá acabando a consultoria, né? Eu falei, vou morar aqui em Brasília. Me aluga o galpão aí que eu vou botar uma fábrica de esquadria. Porque eu já tinha montado 3 fábricas de esquadrias para clientes meus. Em outros estados, já né? sabia o processo, uma até aqui em Brasília, método. em outros estados, né? Uma é aqui em Brasília e outros em outros estados, né? E, não, vou montar. E eu abri a fábrica em 2017. Cara, 2017 estava todo mundo quebrando. Lembra? Foi a época do impeachment. A indústria da construção civil estava... A transição 2017-18 foi muito desafiador para o mercado. Foi muito ruim, né? Então estava todo mundo quebrando e eu abrindo. Né? Tu é louco, cara. Falei, não, cara, isso vai passar. E eu sei o que tem que fazer. Eu sei como é que se faz. Então, começou a escalar e começou a subir. Né? Comecei com eu e mais um vendedor e 2 funcionários. Tu fez como uma extensão da Estrutural Vidro? Não. Por isso que o nome é Estrutural Esquadria? Não, é nome estrutural porque é na Estrutural. Então, se tu for lá na Estrutural, tem umas 300 empresas estrutural isso, estrutural aquilo, estrutural outro. Né? Então, é pela localidade. Você não perdeu tempo pesquisando o nome, pô. Não. Vou botar Capel House. Não, os caras não sabem nem escrever. Né? Então, bota uma coisa simples. Estrutural Esquadrias. Né? Uhum. E montamos a fábrica. Né? Um grande desafio foi não conhecer profissionais aqui em Brasília. Porque uma coisa é... Profissionais especificadores ou profissionais executores lá que te ajudar? De tudo. Não conhecer profissionais de mão de obra. Mão de obra. E não conhecer também profissionais que especificam produtos. Então, hoje, basicamente, quem especifica são os arquitetos. Sim. Né? Então, eu tenho arquitetos que trabalham para mim, né? Tem o Tony, que faz um excelente trabalho, que a gente faz workshop com arquitetos a cada 14 dias, até quero fazer o convite, quinta sim e quinta não, 10 horas da manhã, a gente faz um workshop lá na fábrica, onde eu levo arquitetos e profissionais da área para conhecer a fábrica e a gente explica todo o processo de fabricação da esquadria. Legal. Tá? Então, em conhecer o processo, eles conseguem entender verdadeiramente o que é qualidade e como se trabalha a gestão para que se entregue um produto pontualmente. Claro que, eventualmente, tu pode ter algum problema de atrasar. Conectar a etapa correta de especificar as esquadrias na obra e de enviar para... Isso, porque o que tem, né? A gente entra num período da obra que é muito crítico. É o final da obra, né? E geralmente os prazos ou eles estão estourados ou para estourar. Então, ou a energia de quem está fazendo obra já está também no fim. Então isso gerenciar emoções... Isso é um desafio, né? Eu falo muito para minha equipe comercial. A gente tem que saber lidar com todo mundo, né? Mas obra, para quem vive obra o dia a dia, é particularmente estressante. E para quem não vive, né? Então, hoje o nosso cliente é o cliente de alto padrão, então são profissionais liberais bem-sucedidos, funcionários públicos, né? Então, quem não está no nosso ramo não imagina os desafios que a gente tem. Sim. Né? Porque todo produto nosso é customizado. Uma casa, tudo é customizado. Mesmo que ele compre materiais que estão prontos, tudo é customizado. Sim. Então, fazer todos esses elementos se encaixarem no prazo é um grande desafio. É um grande desafio. Então, o pessoal lá no final da obra, muitas vezes o dinheiro que eles imaginavam gastar já extrapolou, o tempo já extrapolou, muitas vezes, eu já vendi meu apartamento, eu tenho que me mudar, né? Então, tem que saber gerenciar esses sentimentos junto ao cliente, sim. né? Então, mas finalizando a questão do processo, né? Então, abri a fábrica com 2 conceitos básicos e isso é uma coisa que eu vejo nas empresas. Era muito normal visitar uma empresa que tu via que ela não estava bem e que a outra que estava bem.
era basicamente seguindo conceitos, né? Então, a estrutural esquadria ela é baseada em 2 conceitos. Um conceito que eu tenho como profissional, esse conceito é: o objetivo é fazer um bom trabalho, ganhar dinheiro é decorrência do bom trabalho. Então, naturalmente, eu tenho essa atitude e eu exijo de quem trabalha comigo ter essa atitude. Tá? Então, esse é um conceito. O segundo conceito: nós vendemos produtos que vão ser utilizados por décadas. Tu faz esquadria para uma casa não para 1 ou 2 ou 3 anos. Geralmente, as casas de alto padrão que a gente trabalha é a realização de um sonho de um casal, é a realização de um sonho de uma vida. Então, a pessoa vai morar décadas lá. Então, o nosso produto tem que durar décadas. A tua recorrência, então, é muito menor, né? É muito menor. De vender para o mesmo cliente, pô, tu vende ali para a mesma família, porque às vezes os pais foram lá, tá reformando a casa, aí tem uma filha que vai casar e vai reformar e você precisa um bom atendimento, mas recorrência deve ser... Assim, ó, eu tenho 2 tipos de clientes, tá? Eu tenho um cliente pessoa física e eu tenho um cliente construtor de casas. Sim. Então, o cliente construtor de casas... compra com frequência. Ele é muito recorrente. Mas é muito normal, eu tenho um cliente que eu já fiz 4 casas para ele. O que ele faz? E ele não é do mercado imobiliário. Ele faz a casa. E ele já me falou assim, não, se o cara chegar aqui e me oferecer, eu vendo. Então, ele falou assim, 4ª casa que o cara tá. Eu tô lá na minha casa, chegou o cara, gostou da minha casa. Tu vende? É tanto. Ah, não, eu pago. Então, acontece de vender para o cara. Isso é um caso extremo, mas já aconteceu... não nesse número, né, mas já aconteceu com outros clientes. Né? E hoje, a nossa venda, 60%, 70% é indicação. Sim. Tá? Então, isso é um belo referencial de que a gente está no caminho certo. Não que nós não tenhamos problemas. Né? Tá? Então, tem desafios. Eu acho que no mercado da construção civil, né, existem 2 tipos de empresas. Todas enfrentam problemas. Tem aquelas que o cliente demanda e tu atende e resolve, e tem aquelas que ou não existem mais ou o cara não atende telefone. Né? Isso é uma coisa que me assustou aqui em Brasília, sabe? O Sul, o nível de exigência, de comprometimento, de seriedade, né? Eu venho de um caldo cultural onde isso se valoriza muito, né? E aqui em Brasília, eu sinto na construção civil, ela é muito... Como é que eu vou dizer? É normal as empresas quebrarem e os clientes ficarem na mão. Sim. Toda semana eu atendo um cliente. Calote que chama, né? Fala. Para falar calote, que toda semana tendo um cliente que toma um calote. Toma um calote. Então, hoje, eu levo muita... Engraçado. Isso é muito cultural, né? Eu acho que vai muito para a relação de comportamento, quando você estava falando do Sul, né? Que o comprometimento, que é o nível de exigência... E aí, Brasília é um polo que recebe de vários lugares e vem pessoas de vários lugares. Eu acho que isso fez com que a cidade crescesse muito também. E muitas pessoas vêm de fora, acaba não tendo tanta oportunidade. E aí acaba empreendendo e às vezes dá certo, às vezes não dá. E aí... eu acho assim, ó, qual é o meu feeling? Eu não acho que essas empresas que enfrentam um problema... eles são necessariamente desonestos. Eu acho que muitas vezes, para tu ser um empresário, tu tem que ter ferramentas de gestão. Então, muitas vezes o cara é um bom serralheiro e ele, vou abrir minha empresa. Legal. Só que para tu ser serralheiro são umas habilidades, para tu ser gestor de uma empresa são outras habilidades. Totalmente diferente. Alguns desenvolvem, mas muitos não desenvolvem. Sim. Então, eu acho que a grande maioria desses problemas que o mercado tem, isso não é só com esquadria, não. Isso, infelizmente, é meio generalizado, sabe? São todas as áreas da construção civil, né? Os caras
não têm as ferramentas de gestão e acabam se perdendo em termos de questões de valores, em termos de não entender o processo, daí atrasa. Sim. Né? Então, eu ia até comentar, e até vou aproveitar e vou linkar uma pergunta que eu tinha enquanto você estava falando, eu fiquei pensando. Você abre a Estrutural em 2017. Isso. A gente está falando de 8 anos. E quando a gente olha para o tamanho e relevância que você tem hoje no mercado, o tipo de público que você atende, 8 anos é relativamente pouco para chegar nesse limite de escala. É pouco. O que você acredita que, cara, fez com que você tão rápido chegasse no nível que você está hoje? Não, e hoje nós somos a maior fábrica de esquadria do Centro-Oeste, tá? E de esquadrias sob medida, nós somos uma das maiores do Brasil. Somos as maiores do Brasil. Existem empresas muito grandes, mas que são empresas que trabalham em escala. Então o cara faz esquadria 1 por 1 em 20. Não são esquadrias customizadas como nós fazemos, tá? Eu nunca tive a pretensão de ser a maior. A pretensão foi sempre os dois pilares. Os dois pilares. O objetivo é fazer um bom trabalho, ganhar dinheiro decorrência do bom trabalho. Na medida que tu oferece isso para um mercado que é carente disso, naturalmente o mercado te reconhece e começa a demandar. Então, eu acho que esses dois pilares que fizeram a empresa acontecer tão rápido e tão bem em tão pouco tempo, né? Então, hoje eu tenho concorrentes que estão no mercado há décadas, né? E tem empresas que estão há décadas e continuam serralherias, continuam pequenas. Sim. Né? Mas tu acredita que a parte da competência de gestor, de processo, do mestrado que você fez, como que você aplica isso na operação? Você aplica desde o D0 isso na operação? Por exemplo, né, a fábrica ela viveu 2 momentos. Ela viveu quando tinha um galpão pequeno, que era um galpão de 350 metros quadrados. Pô, pequeno pra caramba. Onde a gente começou, que era esse galpão que eles faziam o bloquete. E chegou um momento que a gente começou a expandir. E esse galpão é da Estrutural Vidros, que é dentro lá da chácara deles. Né? Daí chegou um momento que eu falei para eles assim, olha, eu preciso de uma estrutura maior. Né? Então, se propuseram a construir uma estrutura maior, baseado no meu layout. Né? E quando eu montei a fábrica nova, hoje a fábrica tem 2.400 metros quadrados. Tá? Quando eu montei a fábrica nova, eu já tinha ela toda pronta na cabeça. Eu simplesmente sentei e desenhei assim, meia hora. Como é que vai ser? Não, aqui vai ser aqui. Vai ser... Então, ter vivido aí 20 anos... Mas tu já desenhou a fábrica olhando para fluxo de produção, para eficiência? Tudo. Então, tu imagina assim, tu pega 20 anos de experiência com uma formação, com mestrado em gestão de processos, eu tendo trabalhado todos esses anos em dezenas de empresas que eu trabalhei, desde as pequenininhas até maiores, até grandes empresas. Então, tu já sabe o que dá certo e o que dá errado. Né? Então, mas não basta tu ter processo montado. Tu precisa ter pessoas. Isso foi uma outra grande coisa, que eu acho que é também uma justificativa de sucesso. Eu formo a mão de obra. Então, eu pego pessoas que não entendem nada sobre esquadrias e treino elas. Hoje, com exceção de 2 encarregados que eu tenho, todos os demais entraram como ajudantes. Então, eu tenho dentro da empresa um ciclo profissional. Tá? Então, o cara tem um ajudante, o profissional, o líder e o encarregado. Então, quem entra já sabe que tem uma evolução profissional dentro. Sim. Né? Então, esses caras foram crescendo. Então, eu dou todo o treinamento, ensino, e aquele cara que realmente está interessado, ele cresce. Sim. E então, recebe por isso. Então, por exemplo, numa estrutura dessa, você está dizendo que o encarregado hoje, ele necessariamente passa
por todas as etapas anteriores Não, ali? Ou você só, contrata... só 2 que eu contratei como encarregados mesmo. Dois Dois. que não passou pelo esse processo. Todos os demais foram crescendo dentro da empresa. Legal. Inclusive, hoje eu promovi um. De líder a encarregado. 2. Hoje eu promovi um de encarregado de produção, que ele cuida da parte da produção, né? Que dentro da fábrica eu tenho vários setores. Um dos setores é produção. E o outro eu promovi a encarregado administrativo. Porque eu fazia a administração toda só eu. Até hoje tu fazia. Até hoje. Não, ele já vinha trabalhando comigo. Né? Então, hoje eu promovi ele a encarregado administrativo e outro a encarregado de produção. E hoje também eu promovi um profissional a líder, né? Que hoje ele virou o líder do alumínio e da pintura. Sim. Tá? Então, isso também foi um diferencial de eu Mas formar a mão de obra. Mas isso é um processo que você tem ou você faz no feeling mesmo? Assim, ou você tem uma estrutura de promoção? Sei lá, cargos e salários? Eu tenho... Todo mundo que entra dentro da fábrica sabe que existe a possibilidade de uma progressão funcional. Para todos que eu contrato, eu falo a mesma coisa. Eu tô te dando uma oportunidade. Quem vai determinar se tu vai crescer dentro da empresa ou se tu vai ser promovido ao mercado é tu, não Sim. sou eu. Então, naturalmente, tem aqueles que se dedicam e eu reconheço e promovo eles, né? Hoje nós pagamos em torno de 30% acima do mercado. A minha empresa é que melhor paga. Dentro do teu nicho. Dentro do mercado de esquadrias. Sim. Né? Então, eu falo assim, se eu pago o melhor salário, eu quero os melhores profissionais. Sim. Uma questão bem simples. Né? Então, eles sabem que existe essa progressão funcional, coisa que não existe em outras empresas. Né? Então, existe verdadeiramente uma meritocracia. Sim. Então, o cara que se empenha, ele é reconhecido e ele é valorizado. Sim. Então, isso faz uma grande diferença. Né? Que ninguém faz nada sozinho. Sem equipe, se tu não montar uma boa equipe, as coisas não acontecem. E hoje eu tenho a tranquilidade de poder me dedicar ao comercial porque a empresa roda sozinha. Sim. Eu continuo com os meus controles, eu continuo com os meus indicadores, mas antes, por exemplo, eu montava a escala de produção. Tá? Então, escala de produção é, por exemplo, quais são os pedidos que nós temos que produzir naquela semana e quem é que vai produzir. Tá? Então, a fábrica ela é toda movida com quadros. Então, tu tem o quadro da pintura, o quadro do alumínio, o quadro da produção, o quadro da entrega. Hoje você usa ferramenta tecnológica para isso, além dos quadros? Tipo, sei lá, um RP que... Eu tentei, mas muitos ainda não têm uma... O sistema mesmo não tem? O RP? Não, o sistema tem, mas existe uma... demanda um conhecimento do profissional que faz a esquadria, que monta a esquadria, que algum conhecimento ainda falta para chegar lá. Tá? Então, cada vez mais essa coisa de o pessoal estar no celular, isso ajuda. Mas tu saber fazer o apontamento especificamente, essas ferramentas ainda não são muito específicas para trabalhar com o pessoal, né? O sistema tem isso. Sim. Tá? Mas o quadro Kanbanzão funciona perfeitamente. Funciona que é uma maravilha. E eu comecei tudo lá. Não, aqui, ó, vamos, como é que é a pintura? Vamos fazer a programação da pintura da semana inteira, fazer a programação da produção, fazer a programação da instalação. E daí eu fazendo, e eles aprendendo. Você tem rotina de falar com os colaboradores, com o pessoal? Semanalmente a gente se junta para, sei lá, com os organizar encarregados. Eu tenho reuniões assim, reuniões de produção, reuniões de instalação e reuniões do comercial. Sim. Tá? Mas a minha porta está sempre aberta e qualquer um que quer falar comigo, vai lá e fala comigo. Sim. Né? Mas essas reuniões são momentos que a gente tem durante a semana onde eu avalio os indicadores, tá? E vejo se tem algum gargalo para a gente poder resolver. Mas hoje eu conto com um estoque muito bom, tá?
Eu tenho, por exemplo, de alumínio, eu tenho estoque para construir 4 prédios do Noroeste. Legal. Se tu for visitar lá, olhar, tem isso. Hoje a minha capacidade de pintura é de 20 a 30 toneladas mês, que é a minha capacidade de produção. Né? Hoje nós temos 24 equipes de instalação. Né? Então, uma questão muito importante em processo é saber detectar os gargalos. Sim. Então, não adianta eu ter muito alumínio, eu ter muita capacidade de pintura, se a minha capacidade de produção é baixa. Uma questão básica em processo é a velocidade do teu processo vai ser determinada pela tua etapa mais lenta. Então, aquela tua etapa mais lenta, tu tem que aumentar ela. Aumentar. Né? Então, a gente foi trabalhando as questões, uma coisa que eu falo muito para os clientes e muito para o meu pessoal, mas isso eles já compreendem muito bem, né? Que o cliente assim, não, esquadria é tudo igual. Né? Que a gente sempre convida os clientes para vir conversar, tá? Porque, diferentemente de outras empresas, a gente não faz orçamento. Nós prestamos consultoria em aquisição de esquadrias. Tá? Nós damos consultoria para arquitetos, para construtoras, damos consultorias para os clientes e damos consultorias para as obras também. Então você não envia proposta? Não, isso não existe. Você sempre apresenta? Sempre apresenta. Sempre apresenta. Então, eu ia entrar nesse assunto que você comentou do público que você atende, né? Um público mais high-ticket, profissionais, arquitetos e tal. Como que você chegou até aí? Desde o início você atendeu esse público ou você foi construindo essa audiência para atender o tipo de público que... Não, essa é outra coisa, tu tem que ter foco. Uma empresa que tu abre para querer atender todo mundo, tu não vai atender ninguém. Então tu tem que ser bom no nicho e fazer o atendimento bem para aquele cliente que tu te propõe a atender. Sim. Tá? Então o nosso foco sempre foi casas de alto padrão, que foi o nicho que eu determinei aqui. Quando eu cheguei em Brasília eu vi. São pouquíssimas cidades no país que tem uma demanda para esquadrias de alto padrão, como tem aqui em Brasília. Tá? A renda média, a maior renda média do país é Brasília. Né? Então, existem pouquíssimos lagos SUS, enfim, no país. Tu tem ali jardins em São Paulo, alguns condomínios no Rio de Janeiro, BH e deu. É muito mais que isso. Então, tu tem uma demanda muito grande para casas de alto padrão. Né? Então, tem uma determinada parcela de clientes que a gente atende os profissionais. A gente não chega diretamente ao cliente. Sim. Né? E tem uma parcela que a gente trabalha... Quando você fala de foco, qual foi o passo assim, que você deu para definir isso? Beleza, eu quero atender alto padrão, mas qual foi o primeiro passo para chegar nesse cliente? Ou no profissional que atende esse cliente? Isso eu estou falando de 2017, 2018. Mas lembra que eu abri em 2017, já tendo 20 anos de experiência com isso. E quando eu dava consultoria para as empresas, eu sempre fui muito de mercado. Eu venho de uma família muito de mercado, né? Do tipo, o meu irmão é engenheiro químico, mas ele trabalha no comercial. Eu tenho uma sobrinha que é veterinária, mas ela também trabalha no comercial. Eu acho que está meio que no sangue da família, né? Então, eu também dava consultoria para a questão comercial, que não adianta de uma empresa só olhar processos se o dinheiro não entra. Se o dinheiro não entra. Então, tu tem que trabalhar a empresa como um todo, né? Então, foi uma coisa que eu percebi aqui em Brasília e estando aqui sem ter a empresa, era notório que esse mercado era muito pujante. Então, tanto que nós trabalhamos em empreendimentos. Tá? Então, por exemplo, nosso foco são casas. Né? Fernando, mas se eu quiser uma porta? Não, uma porta a gente não faz. Tá? Mas por quê? Porque é o teu foco de mercado. Né? Porque do tipo, tu consegue dar qualidade de atendimento para um determinado número de pessoas. Tu não consegue dar qualidade de atendimento para 1000 pessoas. Sim. Então, hoje,
nós vendemos, nosso número de vendas, pedidos individuais é baixo, mas o valor do ticket médio é alto, né? Então, tu consegue verdadeiramente sentar, porque, por exemplo, assim, chega um cliente na gente, né? Ele apresenta o projeto dele. Tá aqui meu projeto, a gente começa a olhar assim, começa a avaliar assim, bom, olha, eu acho que aqui a gente poderia fazer tal coisa, aqui poderia ser assim. Vocês conseguem conversar com o meu arquiteto, com a minha arquiteta? Não, conseguimos. Daí tu vai lá, visita o arquiteto, daí conversa com o arquiteto, que muitas vezes faz uma remodelagem no projeto, que reapresenta para o cliente, daí tu refaz o orçamento, daí tu vai na obra, tu tem que explicar como a obra tem que estar pronta para receber a esquadria. Então é um trabalho que demanda muita dedicação. Consultivo mesmo é um processo que leva mais tempo. Muita dedicação, entende? Então, o que nós vendemos? Nós prestamos consultoria. Eu acho que porque tu trouxe isso lá da tecnologia. Eu trouxe da consultoria. Então, o produto que eu vendo é informação, é conhecimento, né? Então, numa porta, eu não vendo conhecimento numa porta. A porta é uma porta, né? Sim. Então, a gente ajuda os clientes a realizar os sonhos, né? Então, como a gente dá consultoria para arquitetos, que o arquiteto entende ver o projeto como um todo, né? E como a gente é do ramo, a gente consegue auxiliar eles em determinadas soluções ou então em melhoramentos de projetos. Por exemplo, nós estamos fazendo uma casa para um construtor ali na Kelly 10. E a casa é bem na frente ali da faixa do pontão. Sim. E pela música, eu estudei muita acústica para não incomodar os vizinhos, né? Eu faço testes de pressão sonora. E daí a gente foi lá, eu medi, estava dando uma pressão sonora muito alta, estava dando 80 decibéis. Né? E para poder... Por conta do tráfego? Do tráfego, ali? Do Caramba, tráfego. 80. Chegou a 80 lá. Claro que eu fui na hora do rush. Sim. Mas, tipo assim, se tu vai fazer um produto, tem que ser um produto para o momento de maior pressão sonora. Daí eu fui lá, a gente mediu essa pressão sonora, daí eu falei assim, olha, essa linha que tu trabalha, que é uma linha que a gente vende, que é excelente, ela não tem essa atenuação sonora. A gente vai ter que entrar com uma linha diferente aqui, uma linha minimalista, tá? Que hoje é o top que existe no mundo de esquadria. E a gente conseguiu reduzir isso até a empresa que eu represento hoje aqui em Brasília, estava o profissional aqui dando treinamento, ele se surpreendeu o quanto que a gente conseguiu reduzir de atenuação sonora. Caramba. Né? Porque... Não, o teu concorrente não vai fazer isso. O cara que vende a porta, que vende a janela, não vai fazer. Tu tá entendendo? Tipo, essa semana eu fui com um representante meu que é arquiteto e a gente tem muita demanda por esquadria acústica, né? Daí eu falei assim, cara, não adianta tu lá e oferecer uma esquadria acústica, tu tem que saber o quanto de pressão sonora que tem, de quanto de atenuação que tu precisa ter. Então eu fui com eles, com um aplicativo, ensinar, vamos medir a pressão sonora que está na rua, vamos fechar a esquadria, vamos medir quanto é que dá e a gente consegue ver o quanto que precisa. E baseado nisso, a gente monta uma esquadria que vai ter a atenuação sonora que vai ser eficiente para ele, porque ele vai pagar um preço diferenciado, então tem que atender aquilo que ele necessita. Sim. Né? Então, voltando à história da porta, por que eu não vendo uma porta? Porque esse é o trabalho que a gente faz. A gente atende esse cliente que tem essa demanda, né? E por ter as ferramentas, por ter o conhecimento, a gente consegue ser muito mais efetivo, né? Ao ponto de que esse cliente é um construtor de casas de alto padrão, ele está construindo outras casas também, e ele já pediu para, em outras 2 casas, uma na QL12, já vamos trocar para minimalista. Ela já vai muda, já vamos trocar, que ele ficou impressionado a atenuação que a gente conseguiu. Né? Então, essa é a questão. Né? Então, entender o produto, entender o cliente, saber o que é melhor para ele. Né? Desde uma questão muito simples, por exemplo. Tinha um cliente que ele queria as janelas todas de abrirem. Né?
E a gente recebeu o projeto. E até na cozinha, na bancada da pia, estava de abrir a janela. Sim. Eu falei para ela assim, olha, eu tenho 1,91 m. Eu com uma bancada, eu consigo me espichar e abrir. Mas e tu, como é que tu vai fazer? Tu vai sair da tua casa para poder fechar a janela? Para poder fechar a janela. É uma besteira. Mas... Ergonomia total. Não, mas no dia que estiver chovendo e tu quer fechar tua janela porque tá entrando água e tu vai ter que sair para dar a volta na casa, tu vê que isso não é besteira. Entende? Então, o trabalho que eu tenho com a minha equipe de vendas é tudo baseado nisso. Então, agora eu te pergunto, por que eu vou mandar um orçamento por e-mail? Se o cara quer preço, vai no serralheiro da esquina. Sim. Se o cara quer um produto que vá atender ele, aí vai aquele conceito. Eu vendo um produto que tem que durar décadas. E para um produto durar décadas, não basta ele ter qualidade, ele tem que ser funcional para aquele cliente. Não basta ser o melhor alumínio. Não basta. E isso tudo é importante. Isso tudo é importante, né? Por exemplo, uma questão muito básica, né? Todo o nosso alumínio é normatizado, tá? Falando tecnicamente, tá? Toda liga metálica, ela é composta por um elemento principal e por elementos coadjuvantes. Esses elementos coadjuvantes... Aqui entra o papel do químico. Entra o papel do químico. Aqui facilita a química. Esses elementos coadjuvantes, eles podem conferir qualidades à liga ou podem conferir defeitos, tá? O alumínio é um metal que ele é muito reaproveitado. Eu não sei se quando tu... Cara, quando a gente era piá, ninguém tomava latinha de cerveja. Todo mundo tomava garrafa. Sim. Por que hoje todo mundo toma latinha de cerveja? Porque a lata de alumínio ficou algo extremamente barato, porque hoje o nosso nível de reciclagem de alumínio se não é o maior do mundo, é um dos maiores do mundo. Tá? O problema é que quando tu vai reciclar esse alumínio, tu começa a trazer muita impureza. E uma impureza dessas é o ferro. Por que saiu das esquadrias de ferro e foi para alumínio? Porque o ferro oxida, enferruja, o alumínio não oxida. Que eu trago no alumínio o ferro. Se tu pega... Porque pensa, essa tua latinha de alumínio que tu tomou, tu vai jogar no lixo, que vai para um outro lixo, que tu tem vários momentos de contaminação. Tá? Então, tu pode, quando se reprocessa, isso é alumínio de baixa qualidade, isso que eu quero te explicar. Tá. Então, por exemplo, o alumínio que nós trabalhamos para pintura eletrostática é da liga 6060, 6061. E lá, quando tu vai olhar a formulação dessa liga... Quando você fala 60, 61... Esse é o código. Esse é um código. Ah, tá. Poderia ser qualquer número, mas isso é um código. Tá? Diz que o índice de ferro tem que ser menor que 0,35%. Tá? Então, isso faz que mesmo que tu tenha alguma coisa de ferro, ele está tão diluído que ele nunca vai enferrujar e atrapalhar. Sim. Tá? Só que se tu não tem esse conhecimento... Não querendo desmerecer, eu acho que todo profissional, toda empresa tem a sua qualidade, mas quando tu não conhece, aquela empresa que está procurando trabalhar preço e não qualidade e atendimento, e ele não sabe disso, quando ele vai comprar alumínio, ele compra de quem? Do mais barato. Mais barato. E o mais barato, ele vai ser um alumínio normatizado? Não. Daí o que vai acontecer na tua casa? Tu pega um alumínio de baixa qualidade e passou ali, botou, tá uma maravilha. Só que esse teu alumínio vai ter que durar décadas. Passa ali 1, 2, 3 anos, começa a descascar a pintura. Por quê? Pode ser uma tinta ruim, ou pode ser que o teu alumínio esteja enferrujando. Sim. Isso é muito normal, assim, nesses box, que é de alumínio ali, que a tinta começa a descascar, por causa da incidência de água, é por causa disso. Mesma coisa, por exemplo, tinta. Tinta, tu tem uma paleta de preços enorme, né? Então, só que a tinta da parede, qualquer coisa, tu vai lá e tu pinta de novo. A tua casa, por melhor que seja a tua tinta, tá previsto um dia tu repintar a tua casa, ou mudar a cor. Mas esquadria, tu vai fazer o quê? Tu vai arrancar as esquadrias e mandar lá para eu pintar? Não. Então, eu só trabalho com as melhores marcas. Então, este conceito de vender um produto que vai durar décadas, ele está baseado no conceito de qualidade daquilo que a gente
trabalha e está baseado também na qualidade do atendimento. A qualidade do atendimento, claro que ser simpático, ter um ambiente agradável, né? A nossa loja é Vicente Pires, mas a gente tem um showroom aqui no CIA, bem pertinho aqui. Sim. Né? Claro que atender a pessoa num bom ambiente, um ambiente agradável, servir uma água, um café, isso faz parte do bom atendimento. Mas se o teu bom atendimento não trouxer conteúdo e razão para o teu cliente, se tu não significar o projeto, não entender verdadeiramente o que o cliente quer, aquela coisa da empatia, né, de tu se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Né? Então, eu vejo para o cliente aquilo como se eu estivesse botando na minha casa. Eu não vou vender para alguém algo que eu não vou usar. Sim. Né? Então, esses elementos todos que naturalmente impulsionaram a empresa a crescer. Que legal. Foi uma coisa que aconteceu natural. Geração de valor mesmo. Né? Geração de valor. Né? Então... E tem realmente uma necessidade do mercado, né? O mercado... O público exige muito isso, né? Claro, o público quer ter coisas de qualidade com preço competitivo ali, né? Um preço bom. Mas... eu acredito que é toda essa lógica, todos esses dois pilares que levou realmente você a segmentar e sustentar isso ao longo do tempo, né? Sim, sim. E tem outra coisa também, assim, eu acho que até porque eu já fui professor também, professor de cursinho. Né? De química? De química. 300 alunos na aula, dando aula de microfone. Muito legal, mas desafios, né? Que ano foi isso? Foi aqui em Brasília? Não, isso foi em Porto Alegre, isso acho que foi em 94. Acho que foi em 94. Todo conhecimento que eu tenho, eu passo. Sabe, aquela coisa de ficar retendo conhecimento, não. Então, quem trabalha comigo, aprende. Eu sou chato, eu sou exigente. Cara, tem que ser bom. Né? Cara, tem que ser bom. Eu falo na questão comercial, eu falo para os representantes. Cara, tu tem que ser o melhor. Tu tem que ser o melhor, porque o cliente compra de um só. O segundo e o 20º é o mesmo prêmio. É que nem o Piquet. Eu sou fã do Piquet. O Piquet tinha uma frase que era o máximo. O segundo é o primeiro dos últimos. No comercial, isso é a coisa mais verdadeira que tem. Então, se tu não tiver o melhor atendimento, o melhor produto, a melhor qualidade, com um preço mais competitivo, alguém vai ter. Então, é uma competição mesmo, né? E infelizmente, muitas vezes é meio como é que é? Dedo no olho, chute na canela, né? Então, mas a gente preserva uma ética. Eu falo assim, cara, se o teu argumento para vender é falar mal do concorrente, tu não serve para trabalhar comigo. Sim. Tá? Tu não serve para trabalhar comigo. Tu tem que vender mostrando que o teu produto é bom. Né? Com toda essa estrutura, se o cara faz isso, é porque realmente não é para estar. Né? Todo esse processo, toda essa criação de marca mesmo. Cara, você tem insumo suficiente para mostrar para o cliente. Aí, cara, se não for o cliente ideal, não tem que vender mesmo. Né? É o que eu falo assim, né? Pro meu pessoal do comercial. Olha, primeira coisa, antes de montar o orçamento, tem etapas a chegarem até lá. Que é um dos grandes erros aqui, falando eu acredito que tem muita gente do comercial que assiste ao podcast, né? Um dos grandes erros do pessoal do comercial é virar orçamentista. O cara tem 300 orçamentos e a conversão dele é 2, 3. Não. Assim, não. Tu pegou um orçamento, tu tem a obrigação de vender. Só que tem 2 etapas que tu tem que vencer. Primeiro é o seguinte, para nós, né? Porque tem empresas que o objetivo deles é preço. Vai muito do... que nem... Tipo, isso é muito coisa de mercado, né? Promoção. Então, tu vê claramente que o objetivo do cara é vender o mais barato, né? O nosso não. O nosso é valor. Nosso objetivo é ter o melhor valor. Né? Então, olha, a primeira coisa que você tem que identificar é se o cliente quer preço, se o cliente quer valor. Se o cliente quer preço, não é o nosso cliente. Ele tem todo o direito de querer preço. Não,
de forma alguma eu estou desmerecendo. É, de novo, ter um nicho de mercado. O nosso nicho é aquele cara que quer valor. Então, como é que eu caracterizo um cliente que quer valor? Primeiro, ele quer segurança na negociação, tá? Por essas questões que a gente já abordou. Então, quando o cara vê a nossa estrutura, o cara vê assim, não, eu posso dar uma entrada aí de um valor bem alto que eu não preciso me preocupar. Cara, engraçado você falando isso. Hoje mesmo, a gente está em Brasília, né? Tem várias pessoas de vários lugares assistem a gente. Hoje mesmo veio uma pessoa de Goiânia, que é perto aqui de Brasília, para conhecer a nossa estrutura. Aí, porque a gente vende online através da Live em Casa, né? Não só na Só Reparos aqui em Brasília, na loja física. E aí ele veio conhecer a estrutura, aí o nosso assistente de sales falou, cara, eu recebo ele aonde? Eu falei, cara, a melhor maneira de você receber ele é fazendo um tour pela empresa. Faz um tour. Vai lá na área aqui física, né? Mostra para ele o tamanho. Vai lá no nosso estoque para ele ver, pô, tem um estoque gigantesco de material. Mostra para ele a doca, tanto de caminhão lá que tem na lateral e tal, para ele se sentir seguro, entendeu? Porque acontece isso, entendeu? Sim. Acontece muito disso e tal. Aí eu saí para almoçar, ele tinha ficado, ele voltou. Aí, quando eu voltei, ele falou, cara, fechamos. Falei, pô, legal. Então, essa questão como a gente vive infelizmente, mas acho que nos outros âmbitos também deve acontecer, mas que tem muito problema de segurança da negociação. Sim. O cliente vê a estrutura, vê a quantidade de alumínio que a gente tem, vê milhões de equipamentos que eu tenho dentro da fábrica. Não. São elementos que tu vai somando, né? Então, a primeira coisa, segurança na negociação. Segunda coisa, mostrar para o cliente que verdadeiramente nós temos qualidade. Né? Então, essa do alumínio, da pintura, né? Então, por exemplo, das máquinas, né? Então, eu tenho uma máquina lá que tem várias máquinas de corte, mas uma máquina de corte custa 250 mil na que eu tenho lá, né? Então, mas tu corta o alumínio, ele corta nos dois lados ao mesmo tempo, o corte sai perfeito. Sim. Então, as pessoas veem o processo acontecendo, né? Então, a qualidade no produto, a qualidade no atendimento, no sentido de verdadeiramente mergulhar no projeto do cliente, junto com o arquiteto, junto com o consultor, com o empreiteiro, com o engenheiro. Sim. Né? E também no pós-venda. Porque toda obra eventualmente dá um probleminha. Né? Então, deu um probleminha, entra em contato com a gente atende. Né? Então, e tem uma outra coisa que isso é bem legal, que hoje a fábrica ela é 100% ecologicamente correta. Né? A estrutura do galpão, a gente quase não acende luz. E a luz que a gente trabalha, a gente compra da Estrutural Vidros, que eles têm fotovoltaicas. Sim. Tá? Todo o alumínio que sobra é enviado para reprocessar. Todo o vidro que eventualmente dá um problema, eu mando para a empresa para reprocessar. Ou seja, nós não agredimos o meio ambiente em nada. A única coisa Legal. são os veículos que são a combustível. Né? Legal. Mas a gente, quando eu montei a fábrica, eu já pensei nessa questão de ser sustentável. Sim. Né? O mundo já vinha numa pegada, né? Desde aquela época de sustentabilidade. Hoje é muito mais. Já vem nessa pegada e cada vez mais. A gente aqui, como grupo SR, a gente só usa energia limpa. Tirando também a frota. A frota não adianta, né? E isso é fundamental, né? Então, eu acho que são... algo dar certo, algo ser bem sucedido, que nem a Só Reparos, né? O grupo de vocês, não é uma coisa só. É um somatório de N fatores que tu faz com qualidade e que tu tem atenção para estar reinventando os processos, né? Então, da época do mestrado, né? Vem muito do ensinamento das montadoras japonesas, né? O STP, o Sistema Toyota de Produção. Ali os caras revolucionaram a produção e eles tinham e têm um conceito que é o Kaizen,
Sim. de melhoria contínua. Contínuo. Né? Então, isso é algo que é sempre aplicado dentro da fábrica. Não só dentro da fábrica, como também no nosso trabalho de instalação na rua, de estar sempre melhorando os nossos processos. A gente né? aplica o conceito de 5S também na nossa logística. Na toda a logística do grupo, a gente aplica isso. Então, Cara, e tu sabe uma coisa que é muito engraçado, né? Os meus pais, eu sou de origem... Pelo sobrenome, deu para ver que eu sou de origem alemã, né? E eu venho de uma família muito disciplinada, muito organizada, né? E na década de 90, todo mundo falando, não, 5S. Pô, vou fazer esse curso de 5S, o que quer, né? Não, porque no japonês as palavras começam com S mesmo, né? Na sonoridade deles. E daí para cá eles traduziram senso de organização, senso de tal. Daí acabou o curso, eu falei assim, pô, cara, isso aí a minha mãe me ensinou em casa, cara. Então, de repente, isso também é uma coisa que ajudou muito a empresa florescer tão rápido, né? Por eu já ter essa bagagem, e é impressionante quando tu pega as pessoas, e principalmente os jovens, e vai formando eles com os sensos de organização, de disciplina, todos, eles vão aprendendo e as coisas funcionam. Sim. Né? Claro que nem todo mundo, mas quem quer aprender, quem quer se aprimorar, a coisa vai, né? A coisa vai. Fera. Fernando, papo muito bacana. Obrigado por ter vindo. Mas antes da gente ir para o final, aonde você arrumou tempo para ser químico, fazer mestrado, dar consultoria, abrir empresa e ainda aprender um monte de instrumento? Pois é, cara. Eu não tenho filhos, né? Então, isso te sobra... Não sei, tu tem filhos? Tenho uma menina de 17. Cara, é sensacional. Eu tenho 2 sobrinhos, né? E essa minha sobrinha veterinária, eu participei muito da educação dela. A gente é extremamente amigo, viaja muito, né? Então, eu sei o quão... Não sei da forma como tu sabe, né? O quão é legal ter filhos. Mas tu sabe o quanto isso nos faz dedicar tempo a eles. Sim. Né? Então... E eu sempre fui um cara muito curioso. A minha mãe sempre falava assim, a gente só para de aprender no dia que morre. Né? Então, aprender, ser autodidata, eu aprendi os instrumentos todos sozinhos. Né? Fiz meio ano de aula de piano. Sim. Depois foi tudo sozinho. Né? Então, a isso curiosidade... Isso vem desde a infância ou foi mais... Desde a infância. E eu sempre tive muita facilidade para aprender. E isso até é meio problemático na escola, porque eu aprendia muito rápido e ficava fazendo bagunça depois. Pô, eu até a 7ª, 8ª série, eu era assim. Aí depois desandei. É mesmo? É. Não, mas sabe... E eu falava, eu tinha dificuldade às vezes, porque você pegava muito rápido a matéria e você ficava com tédio mesmo. Tu fica conversando, fica bagunçando e coisa, né, cara? Então... Mas também depois eu desandei bonito. Assim. Mas eu aprendo muito sozinho, eu gosto de... Não, e a curiosidade e vir de um ambiente, né? Pô, a gente pega o Centro-Oeste, a pujança da agricultura que tem, né? Então, e é do pessoal que veio do Sul lá, o gaúcho. Não que outras áreas do país a gente não tenha essa pujança, né? Pô, São Paulo é a locomotiva do país, né? Se tem um lugar que deu certo mais do que qualquer outro lugar, é São Paulo. Os caras é um terço do PIB do país, né? Então, essa coisa de trabalhar bastante, né? Então, a minha mãe também foi um grande exemplo para mim, né? Ela sempre falava assim, a gente consegue tudo na vida, mas tu tem que te esforçar o suficiente. Se tu não alcançou, te esforça mais. E daí tem uma expressão do americano, que é o try harder. Sim. Tu vê muito nos filmes assim, o cara não conseguiu, try harder. Né? Então, é muito isso. Então, se tu tem interesse em aprender e tu tá disposto a pagar o preço de crescer, de trabalhar e de dar certo, as coisas acontecem naturalmente. Né? Legal. Não que não tenham dias ruins também. Vamos conversar mais sobre música depois no off, porque vamos. Eu não toco tantos instrumentos, eu só arranho violão. Eu tentei durante um período tocar guitarra, mas aí acabei
minha esposa em casa com barulho. Aí eu acabei vendendo a guitarra para um filho de um amigo, de um dos gerentes aqui do grupo e tal. E aí eu falo, pô, deixa com quem tem tempo, com quem quer realmente muito aquilo ali. Mas eu curto muito do lado da música, da composição. Então eu sou dos caras que fico pesquisando compositores. Eu vejo uma música, acho legal a letra e eu vou atrás de quem fez a composição. Nossa, eu faço isso demais. Seja no rock, seja no pop, seja no sertanejo, seja no rap, porque eu gosto de rap assim. Eu vou, cara, deixa eu ver esse cara aqui, deixa eu ver quem fez. Aí eu pego a discografia desse cara e vou atrás. Mergulhar. Então, cara, eu faço muito isso. Essa semana passada, cara, eu gosto de colecionar disco, né? Daí eu fui num sebo ali acho que era na 215 Norte, e tem uma banda que eu curto muito, que é Kraftwerk. Assim, poucas pessoas conhecem. Eu não conheço. Mas o Kraftwerk, para a música, ele é tão importante quanto os Beatles. A música eletrônica, quem inventou foi o Kraftwerk. Sabe a música eletrônica que todo mundo escuta hoje? Quem inventou foi eles. E daí eu cheguei lá, tinha 2 discos que eu não tinha na minha coleção, cara. Aí tipo os discos 20 conto, 15 conto. Que nada, cara. Um disco hoje, um disco desse é 200, 300 pila. No sebo? Tá? No sebo. Sebo. Então beleza, maravilha. Não, foi. Não, outro dia em Porto Alegre eu comprei, sabe aquele filme do Queen, o Bohemian Rhapsody? Sim. Eu comprei aquele disco 0, novo, lá em Porto Alegre. Que tem a Bohemian Rhapsody, que é o clássico. Cara, então... É música. Vamos falar no off. Senão a gente estende muito aqui. Beleza. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Show de bola. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter compartilhado a história. Eu anotei várias coisas aqui, até as minhas curiosidades que eu estava aqui. Eu falei, deixa eu aproveitar a mentoria gratuita e aprender um pouco aqui. E queria te convidar, né? E convidar o pessoal, quiser conhecer a fábrica. Eu acho que isso é muito legal, a gente trocar informação, arquitetos, construtores, a gente presta consultoria gratuita. Sim. Claro que o objetivo é vender, mas faz parte do processo, né? Então, podem contar com a gente. Tem Instagram, site, contato que você quer deixar para a galera? Instagram, Estrutural Esquadrias. Mas tu é menos do que low profile, né? Então tu não aparece lá. Cara, eu não tenho nem Instagram, pessoal, pra ter uma ideia. Pô. Eu passei 36 dias sem excluir. E aí voltei recentemente e eu tô pensando em excluir de novo, porque a cabeça já vai, o dedo já vai direto. E aí quando você vê, você tá 40 minutos scrollando. Cara, é terrível, terrível. Eu não sou disciplinado de... Mas não adianta, aquilo lá é feito para te liberar dopamina, então tu fica viciado. Não tem como criticar, então é melhor tu nem ter, né? Então, o site www.estruturalesquadriasdf.com.br e o Instagram Estrutural Esquadrias. Legal. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Show de bola, obrigadão. Para você que ficou até aqui, nosso muito obrigado. Você encontra a gente aqui no YouTube. Antes de deixar esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like nesse episódio. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Compartilhe também esse episódio se você tiver gostado com outras pessoas que possam se interessar por um assunto. Dando um recadinho, o recado que eu dei no início, a gente está com um cupom chamado VérticeCast para você utilizar e ganhar 5% no site livemcasa.com. Só entrar lá, escolher seu produto e colocar o cupom VérticeCast no carrinho, na finalização ali, que você vai ganhar 5% de desconto, além de todas as promoções que o site tem lá e te proporciona, e a gente entrega para todo o Brasil. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.